Nós vamos concluir o estudo da lição desta semana, as alianças de Deus conosco, considerando as características da aliança. Primeiramente, irmãos, essa aliança com Deus é uma aliança que aponta para a fé. E em seguida à fé, a obediência. Assim, irmãos, nesse sentido, a aliança é mútua. A primeira característica é que ela é mútua. As partes têm deveres e direitos mútuos nos termos do contrato. Portanto, ser obediente é a nossa parte na aliança. Veja o texto de Hebreus 8:10. Essa é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, irmãos, a duplicidade aí, as duas partes. Deus, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando a gente fala assim, irmãos, eles, fica tranquilo, fica fácil. Mas, na verdade, o Senhor está dizendo assim, eu serei o seu Deus e cada um deles será parte do meu povo. Cada um de nós, irmãos, devemos fazer parte do seu povo. Os cristãos fazem uma aliança com Deus, mas essa aliança só é efetivada porque cada um de nós fazemos essa aliança com Deus. Outra característica da aliança, irmãos, é que ela é realizável, isso é, ela é possível. Os termos da aliança podem ser cumpridos por ambas as partes. Não faz sentido ter um contrato com regras que uma das partes não consegue seguir. Sendo assim, honrar os termos da aliança é simplesmente fazer o que Deus quer pela sua graça, porque a graça produz em nós as boas obras, conforme Efésios 2, versos 8 a 10. Lá diz assim, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para não se gloriar, para não se envaidecer. Não é por obras. A aliança com Deus é realizável por conta da graça de Deus. Fomos criados em Cristo para boas obras. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós somos salvos por Cristo. E quando somos salvos por Cristo, agora praticamos boas obras. Mas ainda, irmãos, outra característica da aliança, das alianças em geral e da aliança com Deus é que ela é condicional. O contrato só é válido se tiver uma adesão prática. Todo que crer e for fiel terá a coroa da vida eterna. Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E será também abençoado. Conforme o texto de Malaquias, aquele texto que lemos sobre roubar a Deus e sobre os dízimos, em seguida ele relata as bênçãos. Diz assim, trazei os dízimos e vocês vão ver que eu vou abrir as janelas do céu. Vocês vão ter sucesso na agricultura. E eu diria o seguinte, irmãos, para nós que hoje que não somos mais uma sociedade agrícola, mas uma sociedade urbana, você vai ter sucesso no trabalho. Você vai ter sucesso nos negócios. Você vai ser bem-aventurado. E agora, irmãos, você terá uma terra deleitosa. E eu quero transpor isso para nós. Você vai ter um lar deleitoso. Você vai ter uma família bem-aventurada. Portanto, irmãos, a condição é que nós obedeçamos a Deus para que possamos receber as bênçãos. Recebemos bênçãos, obedecemos a Deus, recebemos mais bênçãos e assim vamos num crescente de bênção e de bem-aventurança quando estamos em aliança com Deus. Mas tem um perigo também nas alianças, irmãos, ela pode ser cancelada. Vou ler o que está na lição da Escola Sabatina. As condições de cancelamento referem-se ao fato de que todos os contratos prevêem um cancelamento em determinadas situações específicas. Esse também é o caso da aliança para com Deus. As partes da aliança que permanecem em pecado podem criar condições de cancelamento ao transgredir cláusulas específicas. Somente nós, irmãos, é que podemos cancelar a aliança com Deus. O Senhor Deus não muda. Ele estabeleceu os critérios para a aliança, os critérios para o contrato,
mas nós, pela nossa livre escolha, pelo nosso livre-arbítrio, podemos cancelar essa aliança, podemos nos excluir dela. O que eu quero deixar, irmãos, para cada um de nós nesta semana é que nós temos que fazer parte dessa aliança. Eu quero fazer parte dessa aliança e você deve fazer parte dessa aliança. Cada um de nós deve fazer parte dessa aliança. Essa é uma aliança de graça, é uma aliança do amor de Deus, proposta por Deus. O Senhor diz assim: esta é a minha aliança. Eu vou dar graça a vocês, eu vou dar bênçãos, eu vou dar a salvação e eu vou dar a vida eterna. E o que devemos fazer? Obedecer ao Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ser fiel a Deus e possa fazer parte integral dessa aliança de salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tem nos dado vida, tem nos dado saúde e tem nos dado a tua palavra para que a gente possa encontrar nela orientação para a nossa vida, orientação para os nossos caminhos. Podemos encontrar nela a tua lei, os teus estatutos. Podemos ouvir nela a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos cumprir a tua palavra, possamos ouvir e cumprir, possamos fazer parte ativa dessa aliança tão graciosa que o Senhor deu a cada um de nós, que o Senhor dá a cada um de nós. Nos abençoa, portanto, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar um feliz sábado para todos os irmãos. Sejam felizes nas reuniões da igreja, de cada uma das igrejas. Sejam felizes na escola sabatina. Sejam felizes enquanto família. Sejam bem-aventurados conforme o plano de Deus para cada um de nós.